Bom, pessoal, voltamos aqui para a ferramenta então. O objetivo desse vídeo agora é mostrar para vocês algumas funcionalidades sobre como vocês devem fazer a avaliação dos seus subordinados. Tem alguns detalhes bem básicos que vão diferir a autoavaliação da avaliação do subordinado e é nisso que eu vou focar nesse vídeo. Então, inicialmente vocês vão navegar em desempenho, depois em ver detalhes para abrir aí as avaliações pendentes que vocês ainda possuem. Deixa eu carregar aqui. Bom, aqui nessa tela vocês vão perceber que tem dois campos, né? Tem subordinado e consenso. Nessa etapa que a gente está, a gente vai focar no subordinado, que são as avaliações dos subordinados de vocês. Se a pessoa que está aqui nesse campo não é subordinada direta de vocês, aí vocês precisam delegar essa avaliação para a pessoa pertinente, tranquilo? Se é para vocês fazerem a avaliação, se realmente ela é subordinada a vocês, basta clicar aqui em ver avaliação. Aí vai trazer ali as observações da pessoa e também abrir a avaliação aqui embaixo. Vou trocar essa nota para dar continuidade aqui. Ó. O que vocês precisam entender? A avaliação do subordinado é muito parecida com a autoavaliação. Vai ter a competência, vai ter as evidências e os critérios para avaliação. Né? Não atende, atende parcialmente, atende totalmente e supera. Lembrando que não é para a gente utilizar o não se aplica. Isso aqui é algo automático da ferramenta, mas não faz parte do nosso ciclo. A nota precisa ficar entre não atende, atende parcialmente, atende totalmente ou supera, e cada uma delas tem um conceito. Quando a gente larga o mouse em cima, aqui ao lado na esquerda aparece o conceito para vocês poderem entender direitinho o que vocês estão querendo dizer com essa nota, ok? Feito isso, vocês precisam entender o que? Tem quatro notas possíveis. Quando a gente utilizar não atende ou atende parcialmente, a ferramenta vai exigir a construção de um PDI. Vocês vão ter que criar um objetivo para o funcionário. Esse é o primeiro ponto. Agora, na sequência, eu já mostro como constrói, como cria o objetivo e as ações. Mas ainda aqui na ferramenta, tem outro detalhe. Ó. Se eu, por exemplo, venho aqui em um funcionário nessa competência aqui, visão sistêmica, marco a primeira como atende parcialmente. Eu acho que aqui ele tem um pouquinho a melhorar. Nas outras duas eu deixo como atende totalmente. Né? Quando a gente encerra a avaliação de todas as evidências de uma competência, tem que clicar aqui no botão aplicar resultado para ele trazer a média para esse campo aqui embaixo. Então, clico aqui. Aqui a média ficou atende totalmente, porque eu dei 2 atende totalmente e 1 atende parcialmente. Ele puxou a média um pouquinho para cima, ficou atende totalmente. Se eu tivesse dado, por exemplo, aqui 2 atende parcialmente e aplicar resultado, vocês vão perceber que a média da competência aí puxou para baixo, né? Fiquei com 2 atende parcialmente e 1 atende totalmente. E aqui trouxe uma média para competência, uma média geral, como atende parcialmente. E a ferramenta faz outras exigências aqui embaixo. Ó. Eu vou precisar, além de criar um objetivo, fazer um comentário. Eu posso usar esses botões que tem aqui para isso, ou eu posso usar esses aqui. Eu posso criar o objetivo dentro de cada uma das evidências e fazer o comentário aqui em cima. O comentário é muito importante que a gente utilize ele sempre, independente. Né? Por exemplo, se eu tivesse dado aqui um supera, que eu fizesse um comentário aqui dentro da competência também para eu explicar um pouquinho o que me levou a estas notas, mas principalmente quando a nota ficar não atende e atende parcialmente. Aí, obrigatoriamente, eu preciso explicar, a ferramenta vai exigir. Né? E é muito importante para que lá na próxima etapa, que é o consenso, vocês fiquem com o comentário registrado para poder explicar para a pessoa, olha, ficou um atende parcialmente por isso, por isso e por isso. Ficou um não atende por tal e tal e tal motivo. Né? Com exemplos, trazendo algumas situações ocorridas no dia a dia para mostrar para a pessoa que o rendimento dela naquela evidência realmente não está muito bacana. Tá? Então é muito importante. Vocês vão precisar comentar. Se não comentar e não cumprir a exigência que a ferramenta está trazendo aqui, não vai conseguir finalizar a avaliação do subordinado lá no fim. Tá? Sobre o objetivo, deixa eu desmarcar uma e ficar só com uma aqui. Ó. Quando a gente tem o atende parcialmente ou não atende, ele vai exigir o PDI. Aí a gente clica nesse botão para construir. Novo objetivo. Aqui em novo objetivo, a gente vai explicar. Vou colocar aqui sei lá, o objetivo é melhorar, melhorar a comunicação com as demais equipes. Vamos colocar assim, um exemplo aqui para nós. Né?
competência é, acho que era visão sistêmica, então a gente vai usar esse exemplo aqui. Esse é o objetivo, né? Melhorar a comunicação. De repente é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade, ou é um pouco mais retraída, ou tem uma comunicação um pouco agressiva, tem várias possibilidades aqui nesse exemplo, né? Aqui em critério para sucesso, não é um campo obrigatório, mas vocês podem elencar algumas coisas para poder ir medindo se essa pessoa está atendendo o objetivo ou não, né? Sei lá, vou marcar uma conversa semanal para ir alinhando, ou se vocês não identificarem nada, tranquilo, pode deixar em branco esse campo. Obrigatório aqui é só a descrição e o prazo. Prazo, sugestão, deixa sempre 31 de maio. Por que 31 de maio? A gente começou o ciclo em junho, então é bacana que a gente deixe como próximo período de avaliação a abertura de junho de 2025. Então a gente trabalha como limite maio de 2025 para o plano vigente, e lá na próxima avaliação a gente conseguir verificar se a pessoa evoluiu ou se ela ainda está apresentando esses problemas que foram identificados nessa avaliação. Então vou usar esse exemplo que eu comentei e vou deixar 31 de maio aqui, ó. Perfeito. Pronto, então o objetivo está criado, é melhorar a comunicação com demais equipes. Perfeito. Se quiser explicar melhor, melhor ainda. Quanto mais detalhado, melhor. É importante que haja alinhamento de expectativas aqui, né, pessoal? Depois a gente precisa criar ações de desenvolvimento, porque aqui eu defini o objetivo. Tranquilo, e como que a pessoa vai fazer para alcançar esse objetivo? Aí é aqui nesse botão que a gente vai criar. Tem duas opções, a gente deve usar essa segunda opção, que é criar ação sem tipo, porque aqui é campo livre, aqui a gente vai explicar. Então ali eu coloquei melhorar a comunicação com demais equipes. E aqui eu vou, sei lá, vou direcionar o colaborador para um treinamento de comunicação junto à equipe de educação continuada. Sim. Ó, vou criar isso aqui como uma descrição, né? Esse funcionário está com uma dificuldade, digamos que eu já tenha isso previsto lá na LNT, tenho um treinamento para isso, para esse problema, então vou direcionar esse funcionário para esse treinamento para tentar mitigar as dificuldades dele. Prazo, maio de 2025. Ó, clico aqui e salvo. Tranquilo. Ó. Aí eu já tenho o objetivo e uma estruturação de ação para alcançar esse objetivo. Feito isso, eu vou salvar. Quando a gente salva, o objetivo cai aqui embaixo, ó, e a gente precisa clicar nesse botão, encaminhar para aprovação. Né? O objetivo que a gente cria aqui, ele não fica automaticamente no perfil do funcionário. A gente cria, encaminha, e ele precisa acolher esse objetivo lá no perfil dele, assim a gente vai dar continuidade. Então vocês vão clicar nesse botão para poder encaminhar o objetivo para a pessoa. Eu não vou clicar aqui porque é só um exemplo, tá, pessoal? Vou voltar para as competências. Bom, então nesse vídeo aqui, a gente explorou os detalhes mais importantes, que são as diferenças entre a autoavaliação e a avaliação de subordinado. Além de marcar as notas aqui, na de subordinado vocês vão precisar inserir comentários, vão precisar definir objetivos. E aí que basicamente a gente viu como fazer isso. Depois que fizer isso para todas as competências, aqui no final tem um campo que é comentário, vocês podem fazer um comentário geral, o que vocês acham desse funcionário, né? Clica aqui em comentar, e aí vai colocar ali, colaborador se desenvolvendo muito, muito bem, comprometido, mas precisa se atentar para algumas questões, enfim, vocês vão desenvolver. E é importante esse campo aqui também, porque esse campo vai ser visualizado quando a gente for para a etapa de consenso. Então, vocês fecham aí a avaliação com algum comentário sucinto, tá, pessoal? Não precisa ser um livro aqui, a gente está falando de uma avaliação objetiva. Tá? Não vou salvar também porque é um exemplo. Quando a gente encerrar todas essas questões, é só concluir a avaliação, assim como na autoavaliação, como vocês já fizeram na outra etapa. Vocês estão vendo que aqui tem alguns campos, né? Então, há competências que exigem comentários e há competências sem nota. Né? Eu não avaliei todas e lá em cima eu também não inseri comentário. Ó. Como ela está me obrigando por conta da nota, ela está me fazendo lembrete aqui no fim. Vocês precisam ter atenção com isso, porque depois de concluir essas etapas é que vocês vão conseguir concluir a avaliação. Mas é basicamente isso. Qualquer dúvida a gente fica 100% à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal.